Hoje, gente, estou aqui para mais um vídeo, espero para que todos vocês estejam bem. Despertar 3, né? Eu vou colocar esse vídeo na mesma lista, digamos, do Despertar. Esse vídeo eu vou falar um pouquinho mais de sonho e vou contar um sonho lúcido que eu tive hoje, né? O sonho em si não tem nada demais, mas sim o método, digamos, a técnica que eu venho utilizando, não para ter o sonho lúcido, mas o que fazer, né? Eu vou falar o que eu penso a respeito, digamos, do sonho lúcido, né? Dessas experiências. Então é mais para ilustrar isso daí. E o sonho, ele vem a ser então um resultado, né, disso que eu já venho aplicando e de outras técnicas assim, mais coisas simples. Por exemplo, o que eu falo, né, se ele fala sobre sonho, o que é sonho? Sonho é você estaciona o seu veículo, deixa ele lá estacionado e vai dar uma volta. Logicamente, quando eu vou para o meu veículo, vamos supor, eu preciso de uma longa distância, né, esses veículos físicos que a gente usa. Quando eu pego ele e ligo ele, é como se ele tivesse se acordasse ali naquela hora, né? Então, digamos que ele tenha um mínimo algo orgânico, digamos, né, um cérebro. Então, ele vai ter sim memórias, lembranças, e ele tem, digamos, uma certa ligação com o seu dono, né? Então, ele pode ter o que ele vai vislumbrar seria sonho, só que ele não tem estrutura para saber o que um humano faz, né, quando não está dirigindo, quando ele não está ligado. Então a gente é mais ou menos isso, né? Nós somos como se fosse um veículo para a alma, para o espírito, né? Que nós não temos aquela estrutura para saber aquela totalidade. Então o que vem é fragmentos, é uma espécie de brincadeira que o cérebro monta, né? Por isso que os cientistas falam, o cérebro brinca quando a gente está dormindo, né? E coloca cenas e tal, mas é que vai muito além da nossa capacidade, né? Então, por isso que eu falo que nós não somos isso aqui, né? Embora nós não somos apenas isso, né? Quando eu falo que nós não somos, é que nós não somos apenas isso. Somos algo que vai muito mais além. Tanto que quando a gente dorme, a gente apaga completamente, né? Quando você começar a ter acesso a isso, eu não vou falar assim da Terra, né? Talvez esteja muito longe ainda da gente chegar a esse ponto. Mas em mundos mais evoluídos, né? As pessoas nem dormem, né? E se tem aquela hora de descanso, né? É um descanso consciente, né? Elas estão conscientes que elas deixam o corpo, saem, né? Eu acho que mesmo assim ainda precisa daquela hora de sono, porque nós somos a totalidade, né? Para sumir, para ser, né, a totalidade. Mas, ok, vamos pular isso aqui. Ok, falando do sonho lúcido. Antes, né? O que eu falo para algo que a gente precisa fazer é tomar o controle do corpo físico, né? Naqueles primeiros momentos, assim que a gente acorda meio grog, né? Meio que não está ainda 100%. Uma forma algo que a gente tem que procurar fazer, que eu já falei em vídeos anteriores, é quando você acordar, você toma o controle. Não deixa que o corpo físico entre naquele automatismo, né? Porque se você vê, por exemplo, as pessoas, elas vivem um automatismo, né? Elas vivem a programação. E quando você acorda, eu não sei se é com todo mundo assim, acredito que sim. Pelo menos quando né, criança, aqueles primeiros anos de vida, adolescência, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é abrir os olhos, né? Acordou, já, abriu os olhos, né? E tem pessoas que só vão dar conta que já acordaram quando já estão em pé, né? Por exemplo, quem é o trabalhador, né, que tem que acordar com o despertador, já acorda pulando da cama e na verdade nem acordou ainda, né? É tipo um zumbi, né? Então, primeiro a gente tem que, como a gente faz, como eu falo, você chega no veículo, você ajeita lá o banco, digamos, né? Ajeita lá os que você vai usar e aí você liga a chave, né? Depois já está tudo certinho. Então, quando você chega no corpo, né? Quando você vai acordar, a primeira coisa que você faz é se certificar que você acordou, é perceber que você acordou, né? Então é isso. A coisa simples é isso. Você perceba que você acordou e não saia se mexendo. Não se mexa, né? Se dê alguns segundos, né, para você perceber, né, como que é acabar de voltar de onde que você nem sabe, nem imagina, né? Vamos supor, as pessoas às vezes têm pesadelo, já acordam no susto. Faz isso, né? Tenha esse costume. É difícil porque as pessoas, digamos, estão no automatismo, né? E quando percebe que acordou, já está de olho aberto, já está se mexendo, né? Pelo menos era assim comigo, né?
já acordava e a primeira coisa abrir os olhos. Eu vi algo interessante para colocar, né, que não é meio que nada a ver, mas é a mesma coisa do guerreiro, né? Vamos supor que você está não exatamente uma guerra, mas uma situação de, vamos supor, espionagem, algo do tipo, né? Tipo esse filme de ação, e a sua casa está sendo invadida, né? O seu alojamento. Então, se está sendo invadido e a pessoa já acorda, já, né, denunciando que acordou, aí ela vai entregar, né, que ela está vendo o que está acontecendo. Então, ela não vai ter tempo de armar uma defesa, né? Então, digamos que isso seria um treinamento de ninja, né, de samurais, né, para quando você está dormindo, quando você acordar, a primeira coisa você percebeu que você acordou, você já começa a perceber o ambiente, então você não se denuncia que você acordou, então você deixa os invasores pensar que você ainda está dormindo para você poder, né, armar algum tipo de defesa, né, pensar em algo. Então é assim, você controlar o seu corpo físico e não deixar que ele, né, saia por aí pulando, né, que é o que as pessoas comuns fazem, né, o corpo está por aí pulando aí, não sabe nem o que estão fazendo da vida, né? Não sabe nem o que é a vida. Então, o básico, né, começa quando a gente acorda, né? Acordou, fala, opa, acordei, estou no corpo. Aí sente o corpo, né? Vê se tem, por exemplo, aqui teve paralisia, as pessoas elas podem chegar a ter essa dúvida, né? Se o corpo está paralisado ou não, porque às vezes você acorda e está sentindo aquela energia, né? E dá a impressão que o corpo está paralisado e você não vai conseguir mexer. Mas você sabe que você mexe, né? Não é porque você não escolheu não mexer que você não consegue. Mas você sente um pouquinho de quando você tinha paralisia que o corpo não dava para mexer, né? O que é a paralisia do sono? É quando você acorda, não é que você acorda, você chegou no corpo, só que o corpo não ligou ainda. Né? Que nem você chegar no veículo, cheguei, aí já começa a operar com o cérebro do veículo, só que o restante do corpo ainda está desligado, né? Então eu já tive várias, né? Eu vou fazer uns vídeos contando os relatos só de relatos, porque eu geralmente eu conto no meio do vídeo, né? Esses vídeos aí bem longos, vai estar no meio do vídeo, então vamos por aqueles relatos que eu não quero contar, tipo, tornar público, né? Aí como que são um pouquinho as pessoas que assistem, então as pessoas já estão bem inteiradas, né? Não acham nada absurdo, então tá lá nos meios dos vídeos, esses vídeos mais longos, mas eu vou fazer um por cada relato para facilitar. Então assim, você acorda, o corpo paralisado, você sente algo tipo como se fosse um formigamento, assim, não é algo assim bem, não é muito comum, né? Então assim, talvez as pessoas elas sentem logo essa aflição de querer se mexer por causa disso, para ver se tá viva, né? Para ver se, opa, tô vivo, né? É algo, acho que é do animal ainda, né? Que tem medo de morrer durante o sono, né? Então pode ser isso, né? É o pensamento, né? O que eu falo de acordo de observação de mim mesmo. E então o que eu comecei a fazer muito, né? Hoje, praticamente todas as vezes que eu acordo, né? Apesar que a gente nem sempre lembra, né? Mas eu pelo menos sempre quando acordo, eu primeiro fico consciente de que acordei, né? Se acordo no meio da noite, por exemplo, não é hora de levantar, não é hora de fazer nada, então eu nem abro os olhos, né? Só me ajeito, vamos supor, a gente se ajeita lá de forma mais confortável, né? Vira na cama e volta a dormir. A maioria das pessoas elas viram na cama a noite inteira, não tem essa consciência, né? Pra gente ter uma noção de como que é. Mas é isso, fica essa dica. Tentem não abrir os olhos. É difícil, né? Para quem ainda nunca fez ou assim, não tem o costume, digamos. Mas isso aí é com o tempo, né? Eu acho que tem que sair o medo, né? Aquele medo de acordar morto, né? Acordar morto, olha só a estupidez, né? Que morrer durante o sono. Então a pessoa ela quer acordar e quer, opa, tô viva, né? Mas é algo que vem com o tempo, né? Então quando eu comecei a falar sobre isso, eu fazia algumas vezes, né? E percebendo, tentei explorar cada vez mais, porque eu achei que era algo interessante. E hoje, todos os dias, né? É assim, primeiro você fica consciente que você acordou. E aí vem o mais interessante, é que quando se tem um sonho lúcido, quando tem um sonho lúcido, aí sim eu me vejo na transição de acordar, né? Você já acorda dentro do sonho, então você já está meio lúcido, né? Aí quando você vai acordar definitivamente, aí você sente, né? E é uma coisa boa, é uma coisa assim, uma energia gostosa que você sente na hora que vai acordar. Tipo assim, o sono tá normal, tá indo tudo bem e tal, mas na hora que vai acordar, você sente, né, uma coisa interessante. Não é aquele estado vibracional de êxtase, mas é um pouquinho, né? É uma pitadinha ali que você tem.
e que sabe que agora não tem como escapar, que você vai acordar, né? Porque o sonho, a ideia de quando você tem um sonho lúcido é prolongá-lo, né? Mas aí chega uma hora que não dá para prolongar. Você sente isso e, né? Esse sonho eu senti algumas vezes e consegui conduzir, né? Mesmo sentindo aquela sensação de estar naquele meio termo de vai acordar, mas prolonguei um pouquinho mais, né? Mas chegava aquela hora que não teve jeito. Então, ok, deixa eu falar como que é o sonho lúcido e como que se trata, né? Como que a gente vai se portar. Nós temos assim ainda muitas pessoas estão ainda naquele estado de fuga, né? Então, quando sente que estão fora, querem o que? Querem fazer experimentos, né? O que eu até já falei, façam experimentos, né? Que a gente tem que fazer. Então, o que eu fazia muito, né? Quando eu tinha sonho lúcido, era primeiro eu fiquei consciente, eu falei, opa, é sonho lúcido. Eu saía voando. Aí depende muito do nosso estado, né, que a gente tá, como está o nosso corpo, como se ele está denso ou está mais sutil. Se ele está muito denso, a gente vai conseguir dar alguns pulos, né? Você sente aquela leveza, você está andando e de repente você pula, né? Aí passa do poste, passa das casas, né? Começa a pular de um lugar para outro, mas aí ainda não voa, né? Aí quando você está bem leve, você consegue voar. Eu não sei ainda muito bem como funciona essa mecânica, né? Porque eu quando era criança eu muito que estava voando, aí você começava a cair, mas aí conseguia sustentar mais. Hoje em dia tá mais difícil, tá mais complicado. Não sei se eu fiquei mais denso, sei lá. Mas assim, sempre saia voando, né? Aí tem aquele sonho que realmente você consegue voar. Você sai longe, voa acima das nuvens, você olha assim por baixo, mas por cima, né? Mas aí havia um problema. Sempre que começava a subir, apagava. O sonho acabava. Sempre, né? Sempre. E então assim, é porque a gente está naquele estado de fuga, naquela ansiedade de querer ver as coisas, né? Por exemplo, se eu pudesse agora sair voando, eu ia sair voando e ia dar uma volta na Terra já para conferir os buracos da Terra Oca, né? Embora eu ache que a Terra Oca ela está numa dimensão ainda mais sutil, então a Terra ela está meio que, digamos, vamos dizer que separada, né? A Terra Oca está com uma vibração um pouquinho maior, né? Ou não, porque os relatos que a gente tem que as pessoas que vão até os polos, elas vão com o navio e, né, entram direto, né? Então assim, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Então eu ia querer dar aquela volta. Ou o que eu falei também anteriormente, eu falei sobre a Terra, tem um vídeo aí sobre a Terra, né, Terra multidimensional, que é quando ela de fato ela é fechada, né, nessa nossa 3D mais densa. Então se você se afasta muito, pode ser que você passe e não veja. Mas se tem, por exemplo, um ambiente, uma cidade de luz, que onde a vibração é mais alta, se você se aproximar dessa cidade, você começa já a ser envolvido por essa vibração. Então você começa a ser elevado. Então chegando perto você vai ver, né? Mas de longe talvez você não veja, né? Então tem esses parâmetros também, né? Falam muito da cidade da Amazônia, que tem que alguns pilotos de longe eles conseguem avistar, né? Mas na hora que chega perto ela some, né? Então assim, tem umas variantes, né? Mas assim, eu ia verificar isso, né? Ia voar direto para lá. Os polos são áreas militares, né? Então eu queria, além de poder voar, ser invisível e indetectável. Eu acho que esses caras têm tecnologia para tentar detectar tudo, né, que chega ali perto. E não só são militares, né? Tem raças ali, tem aliens, que acredito que tem aliens, base em aliens. Tem até uns relatos recentes de um Charles Torá, né? Tá aí contando o relato dele, que ele foi contratado para ser piloto dessas empresas, né, que fazem trabalhos por lá. E aí ele dá bastante detalhes, né, que essas empresas você tem que fazer o mínimo de perguntas, né, e assina vários, né, contratos ali de confidencialidade, de não contar nada, de não relatar nada, né, do que eles veem. E assim mesmo que funciona nesses meios, né. E só que mesmo assim ele foi e contou ali a experiência dele, que parece que porque não tinha nada a ver com... Ele não podia falar sobre a empresa, sobre a tecnologia que eles usam, né? Por exemplo, ele fala que chegou um lugar, um certo ponto, que os caras que contrataram ele falaram que é zona neutra. Ó, é Charles Torá, né? Ele vai contar lá. Embora eu pense que esse cara é mais um cara daqueles que vem pra botar um pouquinho de verdade, mas criar um desvio, né? Mas o que ele conta, a princípio parece bem verídico, né? Essa parcela de verdade.
Então eles foram com o helicóptero e falou, ó, tem uma zona morta, né? Eles foram orientados que pode chegar um momento que tudo para de funcionar. Então voa embaixo, né, para poder pousar quando as coisas começarem a dar pane e tal. E aconteceu. Eles chegaram perto de tal zona, foram voando baixo, aí chegou a um certo ponto, o helicóptero parou, só que aí tinha motos, né? Falou, e se pararem, o que vocês fazem? Sem usar as motos. E eles não perguntaram, né? Falaram, mas se o helicóptero não funciona, por que a moto vai funcionar? Aquelas motos que andam em gelo, né? E só que funcionou, né? E ele conta lá num dos vídeos. Então eles foram avançando e chegou a um certo ponto, a moto parou também, né? Só que aí os caras tinham uma noção de mecânica e eles abriram a carenagem, né, da moto, que são as tampas, e fechou imediatamente. Falou, não, eu não mexo aí porque não tem nem ideia do que é isso, né? Ou seja, era outro tipo de tecnologia, né? Então ele fala que lá tinha um cubo, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, né? Tinha um cubo, depois ele foi lá, tocou o cubo, depois ficou tendo um contato telepático com os seres, né? Ele narra que viu o ser, como que ele é, né? E assim, é tudo muito verídico o que ele fala. Não se a história é verídica, mas a base, né, que ele fala. Por exemplo, a corporeidade do ser, que era tipo como se fosse uma gelatina, né? Como se fosse uma forma de energia, mas ele cobria aquela energia com uma espécie de manto, né? De túnica, né? É bem interessante, né? Pode ser que eu faça um vídeo só sobre isso futuramente, para falar sobre esses relatos. Mas pode ser uma pessoa que usa aquela verdade, que você sabe que realmente, opa, esse cara tem uma base, ou seja, ele fala, né, quando você cruza dados, que realmente tem esse tipo de raça, que pode fazer esse tipo de coisa, então ele usa isso como atrativo. Aí depois ele fala, essa raça está em contato comigo e vai falar agora, vai falar as verdades, né? E aí ele dá logo na lata, por exemplo, do Corey Goode, né? Já viu que vai ser um cara para desmentir o Corey Goode, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar, ó, eu vou vir falar só a verdade, eu vou vir denunciar todo mundo que está mentindo, né? Então eu me coloco lado a lado, né? Como se viesse contar mentira. Então a gente tem que ter muita observação, né? Com esse tipo de coisa, né? Que esses caras, né? Tem que ter aquela parcialidade, né? Para tentar extrair o que tem de verdade, o que tem de mentira. Se esse cara não está sendo usado por essas raças, né? Porque tem muitas raças aí que são fluídicas e não são tão boazinhas assim, né? E a Matrix, eu acho que tem muitos meios de poder manipular e poder conduzir as pessoas. Então a gente tem que, né? Mesmo que a gente hoje tem como verdade, né? Pensar. Né? Para mim, verdade que eu sinto, que eu percebo, né? Então o que eu vou contar aqui hoje para vocês, essa dica que eu dei, né? Quando acordarem, não abra os olhos, né? E não tenham medo de ficar paralisado. Se está paralisado, beleza, né? Tenta, observa, né? E tenta o que? Fazer o que as pessoas tentam, né? Tentar sair do corpo, tentar o desdobramento, né? Mentalmente, né? Eu já tive uma experiência de acordar paralisado. Não é bem acordar paralisado. Eu acordei e eu não lembro bem agora, né? Eu vou tentar lembrar bem quando eu for contar, fazer os vídeos só com os relatos. Mas eu acordei e abri os olhos e eu não lembro bem se eu me via acordado. Mas eu sentia que não estava acordado, não estava 100%. Então assim, eu levantei o dorso assim da cama, né? E falei, nossa, consegui o desdobramento, né? Aí eu abri, só que eu estava com o olho fechado, né? Aí eu abri o olho, na hora que abri o olho eu estava na cama de novo, né? Assim, eu acordei, abri o olho, só que estava paralisado, é isso aí. Aí eu tentava levantar, não me mexia, tentava levantar, não conseguia me mexer, né? Aí eu fiz o que? Eu fechei o olho. O que eu entendi é que com o olho aberto e sabendo que estava paralisado, eu sabia que era impossível se mexer. Falei, não dá para se mexer, porque eu estou paralisado, né? Então com o olho aberto eu não ia conseguir ver, porque eu ia ver as coisas se mexendo. Então eu fechei o olho e levantei o dorso. Aí eu pensei, consegui. Aí eu consegui abrir o olho. Abri, tá aí lá colado na cama de novo, paralisado. Aí eu já saquei, né? Aí eu fiz a mesma coisa. Eu fechei o olho e levantei e sentei na cama. Não só levantei o dorso, eu sentei e já abri. Porque dá aquela, consegui de novo, né? Aí tá lá na cama, deitado, paralisado novamente. Ou seja, eu não me mexi nenhuma vez. Foi mais a mente que se mexeu. E era tão real, porque você fecha os olhos assim, se levanta, sente tudo, né? Aí eu peguei e falei, ok. Aí da outra vez eu fechei o olho, né? Levantei, coloquei o pé no chão, fiquei sentado na cama. Aí eu falei, nossa, agora eu tô, né? Aí eu fui abrir para ver o olho, deitado novamente, né? Aí da última vez, eu de olho fechado eu fui até a janela. E não era assim,
que nem eu tô aqui, né? 100%. Eu ouvia, tipo, crianças fora da janela brincando, né? Aquele barulho, tipo, pássaros cantando. Então você ouve muita coisa, né? Só que embora, assim, via o meu ambiente, né? O meu quarto. Aí eu fiz o quê? De olhos fechados, novamente, né? Levantei, sentei na cama, levantei, fui até a janela, né? Coloquei assim a cabeça para fora, né? Ouvindo. E pensei em pular, né? Só que a coisa estava tão real, falei, a casa aqui é 2 andares, né? Se eu pular, se fosse real, eu me ia estrepar todo, né? E foi aquele pensamento, só que, assim, quando você é sonho lúcido, né? Não pega nada. Você pula, você cai, você amortece, você dá uns pulos gigantes. Só que aí deu aquele medo, eu falei, não, se for real, né? É melhor, eu falei, não, é absurdo pular. Aí eu abri o olho, tá lá na cama. Aí, dessa da última vez, que tava lá na cama, em alguns segundinhos, senti aquela energia de novamente e acordei. Já enrolei demais, né? Falando dessa só dando essa entrada. Falar aqui do sonho lúcido. O sonho lúcido não tem nada demais, né? Eu vou tentar lembrar, foi hoje. O sonho é aquela coisa, a gente acorda, passou alguns segundinhos, já vai esquecendo, né? Aí eu vou procurar lembrar, né? Meio que relaxar aqui, né? Baixar aqui os contagiros, né? Antes da dica, né? Então, que eu tava falando, que eu tentava logo sair voando. E o que eu fiz nos últimos sonhos lúcidos, que eles vêm se prolongando cada vez mais, é que eu saí daquele estado de fuga, de querer ver logo, de ter logo aquela ansiedade de querer dar a volta no mundo e ver como são as coisas, de querer encontrar logo com aliens, né? Aqui, por exemplo, eu estou como humano. Então, quando eu tiver o sonho lúcido, eu vou tentar me comportar, me manter como o Márcio, né? Então, aquela coisa que eu falei do ninja, do samurai, do guerreiro, mantenha o disfarce. Você acordou? Não abra os olhos. Você já está consciente, você está percebendo as coisas. Então, você vai ter o sonho lúcido, continue como se não fosse sonho lúcido. Agora, porque você já tem consciência que é sonho lúcido, você já sabe, né? Porque antes você fazia experimentos para comprovar, né? Porque, vamos supor, eu ainda quero fazer isso, de tentar voar, tentar ultrapassar a parede, mas eu quero primeiro prolongar, né? Eu quero primeiro criar estabilidade, né? Que nem no vídeo anterior eu falei, como que você aprende a andar? Você tem que adquirir o equilíbrio, né? Aprende a se equilibrar, aí depois sim você vai poder andar para trás, para frente, pular, correr, andar, né? Mas primeiro estabiliza, né? Se eu me levantar e querer sair correndo logo, né? Como criança não faz, né? A criança não faz, embora é assim que a gente aprende, porque a gente está no automatismo, né? Mas vai cair muitas vezes, né? E com o tempo vai aprender, então vai demorar mais. Então primeiro eu vou criar, aprender, né? Se estabilizar, se equilibrar, né? Eu falei do corpo emocional, tem que equilibrar as emoções, né? Perceber quais emoções está vindo, né? E mentalmente também, né? Conseguir o silêncio mental quando você precisar. Então no sonho, quando você tiver o sonho lúcido, tenta fazer isso. Se comporte o mais personagem possível, né? Vamos supor, eu sou o Márcio, então se comporte o mais Márcio possível. Então você vai ser você, o seu personagem, a sua pessoa. Então eu venho fazendo isso nos últimos sonhos, né? Sem querer fazer nada, né? Estupefato de querer sair voando, dar pulão, né? Passar paredes, né? Isso, imagino eu, vou tentar sim depois que conseguir o equilíbrio, né? Aí sim, ó, já me equilibrei, aí eu vou tentar outras experiências. Então eu venho tentando isso. E nesse último sonho, os últimos, né? Esse último eu acho que foi o que mais durou, né? Foi o mais duradouro. Embora os sonhos que eu tenho são rápidos, né? Alguns são 10 segundos, 30 segundos assim, raridade. Esse eu acredito que passou de alguns minutos, né? Então vou tentar lembrar aqui. Não lembro totalmente, né? Detalhe por detalhe. Mas mesmo assim eu não consegui aquela coisa de ser totalmente eu, né? Explorar o ambiente, né? Então eu acordei, né? Então eu falo, tem aquela brincadeira do cérebro de colocar sempre figuras conhecidas nas pessoas, né? Só que eu acordei, era outra casa, era outro ambiente. Então na minha mente vem, vem aquela coisa de universos paralelos, né? Talvez seja eu no universo paralelo, né? A vida que eu levo lá. E sempre quando a gente tenta fazer assim, a gente percebe uma certa estranheza no sonho. As pessoas nos olham estranho, né? Quando você tenta ser você no sonho, porque a pessoa vê que, essa pessoa não está se comportando normalmente, né? Tem alguma coisa errada, né? Você percebe, eu tive vários sonhos que já percebi isso, né? É porque, creio eu, nós acordamos num outro ambiente, numa outra realidade,
né? E a nossa mente está dando cara às figuras conhecidas, né? E se a gente comporta com figuras conhecidas, como se fosse o Márcio, por exemplo, né, já não é a outra criatura, né? Então aí dá uma certa discordância, você percebe algo estranho, né? Então você tem que tentar se passar pela pessoa que, opa, né, daquela de Zé Ninguém, né? Não tá acontecendo nada, né? Tô dormindo, né? Então eu acordei, aí eu, né, levantei, normal, né? O quarto acho que estava escuro, esses detalhes eu não lembro bem como começa, né? Mas eu sei que eu fui acordando, né, nesse ambiente. Então eu levantei, eu não olhei minhas roupas, não olhei nada, né? Embora tenha aquela percepção de ambiente. E aí eu olhei a casa, o ambiente, eu tipo olhei a casa, olhei o cômodo, né? Eu vi que era diferente, né? Eu falei, interessante. Ouvia que tinha mais pessoas na casa, né? Pessoas familiares. Não cheguei a fitar ninguém, foi mais uma percepção, né? Então eu fui para a sala, aí para a sala eu vi que tinha animais, né? E assim, eu abaixei, né? Era cachorros e eram os meus cachorros, né? Eu tenho 2 cachorros, né? Um grande e um pequeno, e eles veram muito contentes, né? Quando você vai brincar com eles, né? E nesse momento assim, eu até saiu lágrimas de emoção de ver, né? De sentir aquele sonho de poder, eu não diria até manipular, mas manipular realmente mais, né? Poder brincar mais naquele sonho. Então eu abaixei assim, brinquei com os cachorros, né? Aquele mó legal, tal, né? Um carinho que os animais têm, e foi até emocionante. E só que, né? Eu me conteve, eu falei, nossa, as pessoas vão perceber, né? Porque você está tão emocionado? Então eu me conteve um pouco, né? Eu falei, ok, já brinquei, parei. Aí eu levantei e, né, passei ali pelas pessoas. Essa eu não tenho muita percepção das pessoas, né? Isso que é interessante, porque indica que talvez não sejam outras pessoas, né? Seja outra coisa que eu estava percebendo naquele ambiente, né? Mas a mente pintou como se fossem meus familiares, né? Tinha até mais pessoas que de comum, né? Só que eu não consegui ver ninguém, nem é mais uma percepção, né? Eu percebi mais essa parte do cachorro, que foram claras. Os cachorros como se fossem meus, mas eles eram mais novos, né? Não era igualzinho, mas deu para sentir que eram, digamos, os meus cachorros. Talvez a mente estava colocando como se fossem os meus, né? Talvez seja algo que nós pegamos no campo que nós estamos. Tipo, por exemplo, estou aqui em casa, então no meu campo áurico tem os cachorros. Então, né, pode ter isso, eles pintados como se fossem os meus cachorros, e eu sentido, né, a presença deles. Aí, para continuar, o que eu queria? Eu queria ver onde estamos, né? Esse que é o problema. O ego, ele quer algo, ele quer ver algo. Antes de você apenas sentir o ambiente, vamos supor, eu poderia ter levantado normalmente, né, como faz uma pessoa. Aí vai, senta ali com as pessoas, né, e interage, né, como se fosse a coisa normal possível, como se não tivesse acontecido nada. Não, eu queria sair para fora para ver onde que está aquela casa e como que era, né, que ambiente que estava. Então, ok, eu peguei, né, depois que eu peguei o passei ali pelas pessoas que eu não percebi direito, né, essa parte está meia vaga no sonho. Mas eu saí, saindo, eu olhei assim para casa e tinha garagem, aí tá a questão. Eu percebi uma garagem, né, aí tinha uma pessoa, né, que teve ali como se fosse minha mãe na garagem, e só que era uma viela, né, não tinha espaço para fazer com carro, o espaço era muito curtinho, então não podia ser uma casa com garagem se é uma viela. Então eu percebi do lado o portãozinho, né, eu vi o portãozinho, era um portãozinho de grade, com grade, né, e ele tinha cores, né, ele tinha como se ele fosse pintado, ele foi pintado uma vez, só que descascou a primeira cor, então ficou partes da segunda cor, né, como se fosse, por exemplo, um amarelo e um azul, né, o azul ficou por fora e o amarelo por baixo. Então eu vi essa parte, e aí eu olhei, né, para o lado da viela, olhei para o outro e fui em caminho ao fim, né, da viela, para sair logo na rua, para saber que ambiente estava, né. Aí eu vi na frente tinha uma empresa com caminhões, né. Enquanto eu caminhava, como tinha a viela, tinha outras crianças brincando, né. Tinha uma criança, passei por uma criança, tinha uma criança meio que escalando, né, como que era estreito, né, então ela ficava com a perna no lugar e a mão no outro, meio que tampando o caminho, então eu passei por baixo, né. Eu pensei, então, vinha aquela energia de querer, né, pular, né, porque você é leve, então você pode pular, assim, desviar, fazer umas coisas assim, meio que ninjas, meio que incríveis, né, meio que levitando. Eu falei, não, vou manter o personagem, né. Aí eu passei por baixo, né, e só que deu aquele medo também, porque estava sentindo muito físico, né, muito real, de você tentar pular e não conseguir, né, você ia bater e falar, você tá louco, né, o que tá acontecendo? Aí ia acabar o sonho lúcido. Mas continuei, passei por baixo, fui, né, saí lá fora. Aí era um lugar que eu não conhecia,
bem diferente, né? Era rua, assim, mas uma rua normal. Aí eu olhei normal, falei, nossa, né? Bom, deu nada por nada, né? Digamos assim, eu devia realmente ter tentado interagir com as pessoas lá dentro, né? Com a máxima normalidade possível. Mas assim, já foi algo que foi além do normal, né? É aquela coisa de ficar em pé e tentar o equilíbrio que eu tô falando. Aí eu peguei e falei, ok, eu vou voltar agora, né? Vamos voltar lá pra dentro, né? E interagir, buscar fazer isso. Aí eu voltei, né? Tá lá a menininha lá escalando, passei lá por baixo. Aí eu passei direto da minha casa, né? Então aí esse que é o sonho, o problema dos sonhos. Não é tão lúcido, né? Pra você decorar tudo certinho. Então eu passei direto. Aí eu falei, caramba, onde que era a minha casa, né? Era por aqui. Eu olhava assim e não reconhecia, né? Os portãozinhos que estavam lá. Aí tinha uma menininha. Aí eu ia... Como que eu ia falar pra ela que eu esqueci qual que é a minha casa? Eu não falei qual que eu esqueci. Aí eu falei, olha, qual que é a cor do portão da minha casa? Eu perguntei pra ela, né? Tem duas cores, né? Aí eu falei, acho que é essa e essa. Ela falou, vamos lá ver, né? Aí ela pegou, me levou, né? Eu fui com ela até a frente do portão. Então foi uma jogada assim que, meu, como você consegue raciocinar e pensar isso dentro do sonho, né? Mas armei isso dentro do sonho, pensei, né? De como que eu ia fazer ela me levar até a minha casa e me mostrar, né? Sem denunciar que eu esqueci, que eu não sabia onde que eu morava, né? Que o passeio não vi, não lembrava. Aí ela pegou, levou em frente, aí eu reconheci o portão, as cores, né? Como se tivesse reaparecido, como se tivesse subido, mas na hora que você focaliza, você se senta, reaparece. Falei, é legal, é isso mesmo, né? São essas cores, né? Era o verde e o amarelo. Aí, nesse momento, né, que ia entrar, que pensava em interagir, aí eu comecei a acordar novamente, né? Comecei a sentir aquela energia, né? E, pluf, né? Eu falei, já era, vou acordar. Eu só não lembro agora, porque eu tô tendo vários sonhos lúcidos que tem essa energia, né, que vai acabar o sonho lúcido, só que eu não tô lembrando se eu acordo realmente depois, né? Não, eu acho que esse aqui eu acordei, né? Que eu até acordei, pensei em anotar, eu falei, não vou anotar não, né? Porque no meio da noite a gente quer dormir mais, quer voltar a dormir. Então eu não tô mais anotando sonhos. Anotações é também uma dica, né, pra pessoa não esquecer. Então você vai lá, anota assim que você acordar, porque vai dar alguns segundos, o sonho ele vai sumir, né, se a pessoa não anotar. Só que quando você acorda, você está naquele estado de marcha lenta ainda, né? E para você começar a se movimentar, escrever, você vai ligar. E aí, para mim, não é legal, né? Eu gosto de voltar a dormir. E quanto mais ligado eu tiver, aí eu vou ter problema para dormir depois, né? Porque eu sou meio, digamos, acelerado. Então, assim, eu voltei a dormir e falei, ok, depois eu faço. Aí eu até pensei no vídeo, porque eu achei interessante, né? Passar essa dica. E, né, mostrar que eu vejo como se fosse uma espécie de frutos já desse pensamento de tentar se comportar o mais humanamente possível. Aí eu vou falar o que eu estou falando nos outros vídeos, que não é nós que fazemos, é já esse ser que nós somos, né, que vem e está fazendo. Então eu acho que eu estou pensando em alguma coisa, né? Eu estou achando que desenvolvi uma técnica, né, ou uma forma de conduzir que está dando resultado. Mas isso também pode ser, né, resultado, digamos, do despertar, né, da iluminação, da energia ficando mais sutil. Então, quanto a energia ficar mais sutil, mais nós podemos ter esse tipo de experiência, né, que no meu caso, digamos, vem aumentando. Mas eu acho que é algo lógico, é um pensamento lógico. Primeiramente, adquirir o equilíbrio. Como que eu vou adquirir o equilíbrio, então, quando se trata de realidades, né? Eu vou se comportar como se fosse a coisa mais comum possível. Então, eu tenho esse pensamento, todo o ambiente que eu me ver sonhando, que eu tiver um pouquinho de lucidez, se eu estou num grupinho de pessoas, eu vou continuar ali conversando, né, interagindo. Então mesmo que eu não tenha a percepção do que está acontecendo, então eu fico em silêncio e começo só a observar, né, e fica ali, não quero tentar sair voando, né, fazendo outras coisas, falar, opa, eu estou lúcido, isso é um sonho, né, a gente já quer cutucar as pessoas, isso aqui é um sonho, né. Se você realmente está no universo paralelo, digamos, ou num outro mundo, né? Porque você não sabe quem você é, né? Poucas pessoas têm lembrança. Quando a pessoa consegue lembrar alguma coisa é de vidas passadas, mas não de vidas extraplanetárias em outros mundos, que são absurdamente em números infinitamente maior do que qualquer quantidade de vidas que nós já tivemos aqui na Terra, né? Lá fora, eu tenho certeza, nós vivemos muito mais. Né? Porque com a experiência que nós temos aqui, com esse despertar, com essa consciência, mostra que isso que a gente traz de fora. Isso aqui eu não acredito que a gente consegue tudo isso aqui na Terra, né?
porque a Terra ela é nova, né? Tem pouquíssimo tempo, digamos, é um curto espaço de tempo, né? E para evoluir a coisa não é, senão assim ia ser todo mundo evoluído, né? Não tem o processo ele é lento, né? O processo de construção de uma floresta tem ali cresce a muda, né? Depois vai florescendo, tal, e aquilo se transforma. Então leva uma quantidade de tempo, né? E para você evoluir em questões de mental, de consciência, né? A coisa tem todo um processo. Então quem vem aqui desperta é porque já estava desperto lá fora, né? A pessoa só está pegando as manhas desse jogo, né? É um jogo diferente, então ela vem e pega as manhas daqui também. Então logo isso aqui já fica no bolso. Opa, já conhecemos tudo, já manjamos tudo de terra, né? Então, quando a gente tem essas experiências, né, de sonhar, de ver coisas estranhas, de lugares estranhos, né, vamos se comportar como se realmente você conhecesse, né, como se não fosse nada, fosse surpresa para você, não fique surpreso. Então primeiro adquira o ambiente, adquira o equilíbrio naquele ambiente e depois parta para as experiências, né? Então eu vou para a fase de primeiramente adquirir o equilíbrio, né? Porque eu acho que ainda tem que entrar na condução daquilo, né? Porque vamos supor, tá tendo sonho lúcido, acabando muito rápido porque você quer logo naquela ansiedade, né, de fazer experimentos, de ver coisas, de, né, chamar o ser. Numa anterior que eu tive, né, que já faz acho que alguns meses, aí o ambiente era muito esquisito, né? Era um lugar mais escuro, como se fosse uma dimensão ainda inferior, né? Digamos, nós temos a nossa, né? Parece que nós temos camadas dimensionais mesmo na nossa realidade, né? Então, por exemplo, se uma pessoa estiver em choque, muito deprimida, pode ser que ela olhe as coisas e veja as coisas com a tonalidade mais feia, né? Tipo filme de terror que pinta a cara das coisas com um ar meio sombrio, né? As casas mais envelhecidas, né? Aí, por exemplo, se a pessoa está mais positiva, ela vê mais cores, né? Vê mais vida, né? Então parece que tem isso. Aí eu acordei, a coisa tava de noite, né? Mas as coisas estavam mais escuras, estava meio esquisita, né? Aí eu caminhei, né? Eu subi para cima de umas casas, eu pulei de umas casas para outra. Aí eu falei, ok, agora eu vou ver se eu convoco algum ser para, né? Porque eu estou no ambiente astral, né? E como eu nunca consigo acessar uma outra dimensão e outros lugares, talvez a pessoa até me ajuda. Aí eu fiquei lá, né, mentalizei, eu falei, ok, se tem alguém aí, né, que chupa essas coisas de mentor, eu falei, ok, apareça e vamos trocar uma ideia. Bom, não aconteceu nada, né, como se eu chegasse aqui e falar, ok, apareça mentor, ok, apareça não sei o que, nada, né. As dicas que eu já dei anteriormente, se você quer conversar com alguém, precisa pedir ajuda, a melhor coisa a fazer é silêncio, né, porque o teu próprio ser, como você silencia? Você silencia o exterior, você vai para o interior ele se expande e entra em contato com dimensões mais elevadas, né? E de lá vem a sua intuição, né? Se tem algum ser querendo te passar alguma mensagem, é por esse caminho que ele vai te passar. E vai vir na sua mente como intuição, você vai achar até que é coisa sua. Vai falar, nossa, eu sou um gênio, eu pensei nisso, né? E nada de errado nisso, né? Mas é a forma mais, digamos, segura, né? Pode haver aí da manipulação? Pode. Mas é mais certeza que você você corre o risco maior de ser manipulado se você pedir ajuda externa. Né? Falar, não sei o que, vem, me ajuda, né? Porque a pessoa está no estado deprimido, no estado de falta, né? Então ela vai sintonizar com o quê? Com alguém que pode, né, se aproveitar dessa situação. Né? Então a pessoa vem e finge ajudá-la, quando na verdade está criando elos para sugar energia. Um vídeo que eu pensei que ia ser de 5 minutos, porque era só um relato que eu queria passar aqui, mas acabo, né, me estendendo um pouco, mas eu acho que talvez é útil, né, para as pessoas. Então deixa eu frisar o importante, né, as dicas que eu dou ali. Acordou, perceba que acordou. Fala, opa, acordei, né? Tá, aí você abre os olhos e vai fazer as coisas que precisa fazer, porque a gente não precisa acordar, não tem aquela urgência de acordar e já, né? Opa, tô vivo, né? Não tem essa urgência. Então calma, né? A gente vai ter uma certa calma. Isso eu creio que vai trazer mais lucidez para a pessoa, mais controle dela mesma, né? Tem outras dicas que eu poderia dar da pessoa fazer mais exercícios, né? Se exercitar, trabalhar mais o corpo, porque esse é o seu veículo, você tem que cuidar do veículo, né? Então, além do cuidado normal, fazer atividades, por exemplo, né? Algo que eu quero fazer, mas como se não arrumasse tempo, mas é meio que relaxo, né? É os mudras na mão, né? Decorar todos os mudras para fazer os mudras, né? Então, assim, pode começar com o exercício de fazer assim, um dedo por vez, ó. Aí você vai ver que se você tentar fazer, ó, você vai ter uma certa dificuldade, uma certa desconexão,
né? Às vezes você vai fazer, agora eu vou fazer com esses dois aqui, ó, já não consigo, entendeu? Ele já não vai com tanta frequência, ó, tá? Ela meio que trava. Por quê? Porque eu não tenho um total domínio, né? Então, se você começa a fazer, aí você cria aquele hábito, opa, agora eu já consegui. Você não tá, o seu cérebro está fazendo um esforço para ter esse controle, né? Então você está desenvolvendo mais a sua capacidade mental também, né? Ó. Então eu vou fazer isso aqui primeiro para me acostumar aos meus dedos, né? Como a gente vai treinar piano, então a pessoa primeiro faz aquele aquecimento, aí depois aí eu decoro os mudras e vou conseguir fazer rapidinho, tipo que nem o desenho Naruto, né? Ok. Então essa é a primeira dica. A segunda dica: se comporte. Quando você vai pra rua, quando você vai interagir com as pessoas, você se comporta como se você fosse a pessoa, para ninguém te achar estranho, né? E você faz as suas atividades. Então, quando você estiver no sonho também, se comporta como se você fosse a pessoa. E aí você, penso eu, você vai trabalhando, vai estabilizando. Então, você consegue estabilizar no sonho lúcido, né? Para prolongá-lo, né? Para que sua alma, por que tem o sonho lúcido, né? Porque eu acredito, nós está no momento de acordar. Então você volta, você vem se aproximando do corpo, né? Vem se aproximando. Aí chega uma hora ele ligou a mente, ligou o mental, aí você acorda e tem um sonho lúcido. Só que o corpo ele continua aproximando. E se você, essas emoções liga, ele vai dar aquele ronco, vrum, deu um ronco e fala, sugou o espírito. Aí você acorda na hora, né? Então você tem que manter a calma para que mantenha a distância, para que não puxe logo. Porque eu acho que quando aumenta a vibração aqui, ele puxa o espírito, né? Então assim, por exemplo, você dorme quando o corpo está bem cansado. Então está bem cansado, o espírito já está se desprendendo, a alma, né? Vamos falar alma. Então a alma se desprendeu, vai para longe, né? Aí a energia começa a recuperar, começa a recarregar a energia do corpo, né? Encher a barreira, aí encheu, aí já fica 100%, aí já começa a atrair a alma de volta, né? Porque ela tem as configurações, tem ali uma mecânica que eu não vou saber colocar agora, mas atraiu, acorda, né? Só que acredito eu que a alma ela quer explorar mais. Eu quero, né? Vamos supor, se eu sou alma, como alma, acredito que quando estou fora, eu vou querer explorar mais essa ligação. Eu vou querer, né? Fortificar essa ligação. Mas tem que fazer o experimento. Então a alma, eu acho que ela faz o esforço para que não seja puxada de imediato, né? Para que não seja acordada no tranco. Então ela vem, mantém uma certa distância, né? Aí conseguiu ligar a distância. Que, vamos supor, eu cheguei, o meu veículo estava longe, eu consegui ligar ali de longe, né, para que consiga passar as percepções enquanto eu ainda estou no corpo de alma, né? Ou talvez enquanto eu ainda esteja vivendo outras experiências, né? Então se mantém uma distância, então se faz aquele esforço. Então aqui você tem que fazer aquele esforço para se manter em equilíbrio, né, para não despertar logo as emoções, né, para equilibrar e manter um elo entre o corpo aqui e o que você está fazendo na outra dimensão, sem atrair já a sua alma, sem que você venha de lá no tranco, né? Então, assim, se comporte o mais, digamos, humanamente possível, né? Com a maior naturalidade possível. Então, se você está no outro ambiente, você vai levantar, você vai fazer como se fosse tudo normal, né? Como que faz uma pessoa? Ela levanta, né? Vai dar bom dia, cumprimenta as pessoas, vai tomar um café, então observa tudo, né? Ok, ganha o ambiente, né? E nessa de ganhar o ambiente, aí você vai ganhando mais lucidez, né? Aí que as coisas, você pode ver as coisas pelo que elas são. E quando as coisas começarem a se revelar também, tente não se espantar, porque se você se espantar, você fala, nossa, é uma outra dimensão, aí o corpo ligou, né? Deu aquela emoção, você, né? É sugado. Então essa é a dica, né? Essas dicas que eu dou, eu procuro aplicar também, né? E aqui eu já venho aplicando o que eu falei, de não abrir os olhos, que hoje todas as vezes que eu acordo eu não abro os olhos, né? Eu percebo. E se eu precisar abrir, eu abro, né, para ver alguma coisa, para meter a mão no alarme, para desligar. E essa que eu já vinha fazendo, que eu tenho agora, estou tendo sonhos lúcidos mais prolongados, mas ainda não está no perfeito domínio, né, não estou no perfeito equilíbrio. Então, primeiramente, tentar adquirir esse equilíbrio, e imagino eu, uma vez adquirido o equilíbrio, vai ser como você acordar aqui. Então, acordei, vou fazer as coisas normais, mas ciente de que é uma outra dimensão, que tudo pode acontecer. Então, o que tiver de acontecer, então vai pegar uma pessoa que já está emocionalmente preparada, que não vai se surpreender nem se assustar com nada. Então, a gente tem que adquirir isso. Então, aí, se tiver entidades para se apresentar, para falar, é assim, 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 né? Pode ser que nós estejamos num ambiente onde que os seres também não vá além do conhecimento comum, né? Então, não saiba do que está acontecendo, né?
aí pode acontecer isso também, né? Assim como aqui, poucas pessoas sabem do que nós estamos falando, então pode ser que você acorde no ambiente onde que ninguém saiba, né? Então você vai ter que fazer a exploração do seu jeito, né? Assim, cada um vai explorar aí é de pessoa para pessoa. Então, ok, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ter meu e-mail aqui para que vocês possam fazer perguntas, contar suas experiências, né? E as perguntas que já tem, né? Assim que der, eu vou e faço o vídeo respondendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.